Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao último dia do nosso acampamento e não queremos deixar que a graça do Senhor passe de forma vã em nossa vida. Queremos mais uma vez colocar-nos aqui na presença dEle, pedindo ao Divino Espírito que abra os sentidos da nossa alma, prepare o terreno do nosso coração para que a Sua palavra possa fecundar, transformar a nossa vida e produzir muitos frutos de santidade. Nessa semana que chega ao fim, nós iniciamos, pela liturgia da igreja, o tempo comum. E ao entrarmos novamente nesse tempo, o tempo que celebra a vida ordinária de nosso Senhor Jesus Cristo sobre essa terra, a liturgia nos recorda que nós nos encontramos num período da história da humanidade intermediário entre dois grandes momentos da história da salvação. De um extremo, nós temos a vinda do Paráclito em Pentecostes. Foi a partir daquele momento que a igreja começa a estender-se pelos quatro cantos da terra, quando, movidos, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, aqueles homens outrora covardes, incapazes, se tornam capacitados para publicamente anunciar a Cristo, entregar a sua vida por eles. É o mistério de Pentecostes. No outro extremo desse polo, nós encontramos com o advento glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, no fim dos tempos. E a igreja, nesse período em que nós nos encontramos, está justamente nesse período intermediário, entre Pentecostes e a parousia, a vinda gloriosa do Senhor. Nessa manhã, eu gostaria de convidá-lo a meditar acerca de uma dessas verdades contidas no símbolo dos apóstolos, na nossa profissão de fé, verdade com a qual se encerra o ciclo dos mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Todos os domingos na Santa Missa, a cada dia que a gente inicia o nosso Santo Terço, nós professamos essa verdade de fé no credo. Cremos que o Senhor, agora de onde está sentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. E diz o símbolo niceno-constantinopolitano que o seu reino não terá fim. Nós cremos que esse mesmo Senhor, que desceu do mais alto dos céus, despojando-se da sua condição e assumindo a nossa miséria, tornando-se igual a nós em tudo, exceto no pecado, voltou novamente glorioso de onde tinha vindo. E nós esperamos que Ele retorne a esta nossa terra, não mais em sua carne mortal e humilde, mas com todo o esplendor e glória, para trazer-nos novos céus e nova terra. Essa é a nossa fé. Cremos que o Senhor virá novamente para instaurar novos céus e nova terra. E esse acontecimento vai marcar definitivamente o fim da história e o início de um novo mundo, do reino de Deus que já não mais terá fim. O reino de Deus que começa nessa terra, mas encontra a sua plena realização com essa vinda gloriosa de Jesus. Essa verdade de fé professada no nosso credo, meus amigos, ela trata-se de uma importante verdade que muitas vezes é deixada de lado, tanto na nossa oração pessoal, como nas nossas pregações. Falo enquanto sacerdote, enquanto pastor da igreja.
São poucas as vezes em que nós pregamos sobre a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é uma pena, porque pode empobrecer a nossa vida, porque meditar, debruçar-nos sobre esse mistério da nossa fé, gera muita luz para que nós vivamos o tempo presente. Porque quase sempre a gente tende a esgotar a nossa vida no horizonte daquilo que os nossos olhos podem ver. Parece que a nossa vida termina ali, até onde eu alcanço com os meus sentidos físicos. E perdemos a perspectiva de eternidade, da sobrenaturalidade da nossa vida. Numa audiência geral, no ano de 2013, o Papa Francisco dizia que é uma verdade esquecida. A fé no retorno de Cristo e no juízo final, às vezes não é tão clara e firme no coração dos cristãos. Hoje eu gostaria que, como fruto dessa nossa oração, dessa nossa pregação, nós saíssemos daqui com essa firmeza mais enraizada na nossa alma. Eu creio que o Senhor há de vir para julgar os vivos e os mortos. Eu creio que a vida nesse mundo não é para sempre. E eu creio que o Senhor não nos abandonou à nossa própria sorte. Ele vai voltar. Ele não nos deixou. E que isso gere em nós consequências práticas na nossa vida espiritual. Quando nós conhecemos o fim da história, nós vemos de modo diferente as coisas que acontecem até que encontremos o desenrolar dela. Vejam se não é assim cada vez que a gente assiste de novo um filme que a gente já viu. Quando a gente assiste um filme e já sabe o que vai acontecer no final, o nosso modo de olhar o filme é completamente diferente. Não sei se vocês aqui já assistiram um filme que é de um diretor que eu gosto muito dos seus filmes de modo geral, que é o diretor indiano naturalizado americano, Night Shyamalan. E um dos filmes mais conhecidos dele é O Sexto Sentido. Quem já viu O Sexto Sentido sabe que quando chega ao final da história, aquele final muda completamente cada acontecimento do filme. É uma pena que muitas vezes as pessoas dão spoiler, já contam o final da história e, claro, não tem nenhuma graça assistir o filme. Mas, quando você assiste o filme já tendo presente o final, e quem já assistiu sabe do que eu estou falando, o filme é completamente outro. De algum modo, meus amigos, o Senhor Jesus já nos deu o spoiler dessa nossa história. Nós já sabemos o que vai acontecer no final. Nós já sabemos como tudo isso aqui acaba. Portanto, o nosso modo de viver deve ser o modo de vida de alguém que já sabe o que nos espera no final. Nós sabemos o que temos por diante, e isso deve mudar a nossa vida, porque o Senhor, de algum modo, já nos descortinou o céu e mostrou-nos o que temos lá do outro lado. Portanto, essa certeza de que a sua vitória é definitiva, a certeza de que nós não estamos à mercê de um destino cego que nos vai levar para onde sequer sabemos, essa certeza deve nos ajudar a viver o tempo presente com muita paz e serenidade. É por isso que o Senhor nos revela já, de algum modo, o futuro. Qual deve ser a atitude do cristão diante da parousia, diante da vinda gloriosa de Jesus? Como nós devemos nos comportar? Com medo? Com curiosidade? Qual deve ser a atitude que permeia o nosso coração? Vamos ouvir o que nos ensina a Igreja, nossa Santa Mãe. No Catecismo da Igreja, justamente ao comentar essa parte do credo, diz-nos a Igreja: a partir da ascensão, a vinda de Cristo na glória está iminente. Desde que o Senhor subiu aos céus, o seu retorno está iminente. O que isso significa? Que o Senhor pode vir a qualquer momento. A qualquer momento. Os primeiros cristãos chegavam a pensar que essa iminência iria realmente se realizar naquele momento. E não poucos cristãos desanimaram na fé
porque pensaram que o Senhor estava tardando muito. Nós cremos que o Senhor vai voltar agora e Ele não vem, e parece que demora e que tarda, e desanimaram, quase que pensando que o Senhor os abandonou, ou que eles estavam vivendo uma ilusão. Por um lado é verdade então, que a igreja acredita que essa vinda pode acontecer a qualquer momento. A palavra é iminente, a qualquer momento. Porém, mesmo que não nos pertença saber os tempos ou os momentos que o Pai nos determinou com a sua autoridade, essa iminência continua de pé. Nós não sabemos os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade. Vejam só o que diz São Lucas nos Atos dos Apóstolos. Atos 1, versículo 7. Não toca a vós o conhecimento dos tempos e momentos que o Pai fixou com a sua autoridade. Isso aqui já é uma exortação para mim e para você. Delicadamente, São Lucas está dizendo: não te interessa quando Jesus vai voltar. Mas São Lucas, a gente não pode escrever assim. Então escreva: não toca a vós ter o conhecimento dos tempos e dos momentos que o Pai fixou por sua própria autoridade. Portanto, essa atitude de curiosear para saber quando Jesus vai voltar, de antemão, não é a atitude de uma alma católica. Mas ainda o próprio Senhor Jesus nos diz, São Marcos recolhe isso, Marcos 13, versículo 32. Quanto àquele dia e aquela hora, ninguém os conhece, nem mesmo os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas sim o Pai só. O dia e a hora, nem mesmo o Filho o sabe, apenas o Pai. Portanto, não cabe a nós querer descobrir, querer determinar isso. No ano de 1516, a igreja mais uma vez foi clara ao afirmar essa verdade. E a igreja, em vários momentos da história, reafirma essa verdade de que não nos cabe saber o dia e a hora, porque vira e mexe, ao longo da história da igreja, vão aparecendo pequenos grupos, não poucas vezes grupos heréticos, que começam a afirmar que agora que Jesus vai voltar, que naquele momento, naquele outro, e começam a dar sinais, enfim. Para evitar isso, que pode causar tanto mal às almas, o Concílio de Latrão, número 5, Concílio V de Latrão, disse o seguinte, são palavras textuais desse ano de 1516. Mandamos a todos os que estão ou futuramente estarão incumbidos da pregação, portanto, essa exortação vale para mim também, que de modo nenhum presumam afirmar ou apregoar determinada época para os males vindouros, para a vinda do anticristo ou para o dia do juízo. Com efeito, a verdade diz: não toca a vós ter conhecimento dos tempos e momentos que o Pai fixou por sua própria autoridade. Consta que os que até hoje ousaram afirmar tais coisas mentiram, e por causa deles não pouco sofreu a autoridade daqueles que pregam a retidão. Aquelas pessoas que mentem dizendo que o Senhor está vindo hoje, que o Senhor está vindo amanhã, causam males às almas. Ninguém ouse predizer o futuro apelando para a Sagrada Escritura, nem afirmar o que quer que seja como se eu tivesse recebido do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está me dizendo que Jesus vai voltar hoje, que Jesus vai voltar amanhã. Cuidado. Ou de revelação particular. Quantas vezes nós ficamos afoitos quando aparece uma suposta revelação contando-nos quando o Senhor vai voltar em sua glória? Quantos fins do mundo nós já tivemos ao longo dos séculos? Há uma lista, há um elenco que nós podemos pesquisar de momentos da história em que os homens predisseram que seria o fim do mundo.
Muitos de vocês sobreviveram ao fim do mundo, por exemplo, do ano 2000. Quem viveu aquela época, né, via como pessoas ficavam realmente histéricas, pensando que realmente o mundo iria acabar naquele momento. Enquanto tantos estavam histéricos, o católico continuava a sua vida numa boa. Porque pouco importa se vai ser no ano 2000, se vai ser em 2001, já veremos qual deve ser a atitude de uma alma cristã. Nem ouse apoiar-se sobre conjecturas vãs ou despropositadas. Aqui termina a citação do Concílio V de Latrão. Vejam, meus amigos, portanto, pensar na vinda gloriosa de Jesus, desejar o seu retorno, não significa ficar especulando se é hoje, amanhã ou depois de amanhã que ele virá. É verdade que a igreja nos ensina que alguns sinais vão preceder a vinda de nosso Senhor, e nós já vamos falar sobre eles. Mas o objetivo disso tudo não é que nós vivamos numa especulação, pendentes de um futuro. A igreja não quer que a gente viva pendente de um futuro. Ao contrário, que a consciência do final da história nos ajude a viver intensamente o nosso hoje e no nosso agora, porque é no hoje e no agora que a nossa vida se faz. Em cada momento dessa existência, o tempo que o Senhor nos concede para preparar-nos para o seu retorno. Conhecer o futuro, mas ter os pés bem alicerçados no presente. A fé cristã é a fé do hoje e do agora, do momento presente, porque esse é o único tempo que nós temos para conquistar o nosso céu. Muitas pessoas talvez ansiosas pelo que vai acontecer no futuro, e a ansiedade é um dos grandes males do nosso tempo, desperdiçam um precioso tempo que o Senhor nos concede no agora, para a nossa salvação. Santo Agostinho, comentando o Salmo 36, diz: não pertence à missão do Salvador revelar essa data. Não é a intenção de Jesus, nunca foi revelar o dia em que Ele vai voltar. Mas por que essa tentação sempre presente em nosso coração de querer perscrutar o futuro? Porque nós queremos saber o que vai acontecer depois em nossa vida. Porque as pessoas têm tanta ânsia por prever o que vai acontecer e recorrem tantas vezes a superstições. Porque no fundo, meus irmãos, todo mundo gostaria de querer saber o que vai acontecer depois, para de algum modo ter o controle de sua vida em suas mãos. Parece que quem domina o futuro, domina também o presente. Como se o fato da gente conhecendo o que vai acontecer no futuro da nossa vida pudesse ter uma autonomia maior para ter a nossa vida sob nossas rédeas. E a verdade, meus irmãos, é que o futuro da vida de cada um é incerto. De algum modo, nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida hoje, amanhã, daqui a 10 anos, 15 anos, se estaremos aqui, se seremos afligidos por alguma doença, enfim, nem eu, nem você sabemos disso. E o Senhor, diante dessa incerteza imediata, nos pede um voto de confiança. O teu futuro, meu irmão, o teu futuro, a minha providência. Lança a tua inquietação em relação ao futuro, a minha providência, e dorme em paz. Para de se preocupar. A tua vida está em minhas mãos. Confia. Não queira ter o domínio da sua vida sobre si. Deixa isso comigo. Vive intensamente o teu agora. Lança as tuas preocupações do amanhã no mistério da minha providência. O Senhor nos ensina isso a cada momento. Cada vez que nós rezamos o Pai Nosso, Ele nos recorda isso. Dai-nos, Senhor, o pão nosso de cada dia, hoje, não amanhã, agora. E o amanhã, Deus providenciará. Deus providenciará. E sempre foi assim na nossa vida. Quantas noites de sono nós perdemos inquietos com o que vai acontecer, se nós soubéssemos lançar-nos nas mãos do Senhor e descansar na sua providência, como uma criança bem pequena, que não se importa se vai ter o que comer amanhã,
se os pais vão ter dinheiro para pagar as contas. Uma criança não se preocupa absolutamente com nada disso. Já viram uma criança pequena preocupada? Será que amanhã ela vai ter o que comer? Será que o pai vai ter trabalho, vai ficar desempregado? A criança vive o agora, ela brinca, ela se diverte, e ela sabe que o pai e que a mãe sempre vão providenciar o necessário para elas. Não se inquietam com absolutamente nada. Essa atitude Deus quer que nós tenhamos nele diante de um futuro incerto. Senhor, vou viver o agora porque eu sei que o amanhã o Senhor providenciará. Quantas vezes nós nos desesperamos tanto em nossa vida e vem o Senhor e faz novas todas as coisas e transforma tudo, e a gente entende que de fato quem confia no Senhor nunca é defraudado, nunca se decepciona. O problema é que às vezes a gente esquece o que o Senhor fez em nossa história e nos amedrontamos novamente. Lembremos do que o Senhor já fez em nossa vida, e a mão de Deus não está mudada. O poder de Deus é o mesmo, e Ele continuará fazendo. Portanto, não querer perscrutar o futuro, não querer ter a nossa vida em nossas mãos, mas fazer esse gesto de santo abandono, de colocar a nossa vida por inteiro nas mãos do Senhor. Agora, embora não caiba a nós determinar o dia e a hora em que o Senhor vai voltar, a igreja, baseada nas Sagradas Escrituras, nos ensina que alguns sinais precedem a vinda gloriosa de Jesus. Nós temos objetivamente sinais que vão se desenrolar na história, que nos mostram da iminência dessa vinda gloriosa do Senhor. Portanto, não seria supérfluo, inclusive não seria contra a vontade de Deus, se a gente discorresse, se a gente meditasse e estudasse um pouco acerca desses sinais. O que não significa que eles nos ensinam claramente, objetivamente, o momento exato em que o Senhor Jesus vai voltar. A intenção do conhecimento desses sinais não é saciar a nossa curiosidade vã. A curiosidade é um vício da inteligência. A curiosidade não é algo bom. Mas esses sinais nos ajudam para que nós não fiquemos iludidos, nem assustados, quando eles começarem a acontecer. O Senhor, de modo algum, quer nos amedrontar, quer fazer com que fiquemos assustados. Agora, muito cuidado para não chegarmos a conclusões muito concretas ou simplistas a partir desses sinais. Já vamos entender o que nós estamos falando, mas eles são sinais, eles apontam, não são elementos com clareza matemática. A única coisa certa nessa matéria, dizia o padre Antônio Roio Marim, a única coisa certa nessa matéria tão difícil e obscura é que ninguém sabe absolutamente nada. Sempre será um mistério de Deus. Quais seriam esses sinais que a igreja, apoiada nas Sagradas Escrituras, nos ensina? Sinais que antecedem a vinda gloriosa do Senhor. O primeiro deles é a pregação do Evangelho em todo o mundo. O próprio Senhor disse aos apóstolos: será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então chegará o fim. Veja, o próprio Jesus diz que depois de que o Evangelho esteja pregado em toda a terra, nós estaremos perto do fim. Em outro lugar também nos diz: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, na Samaria e até as extremidades da terra. Isso não significa que nós cremos que todos os povos necessariamente vão se converter ao cristianismo, senão unicamente que o Evangelho se propagará de forma suficiente em todas as regiões do mundo, de maneira que todos os homens tenham a possibilidade de crer
e de se converter. Seria injusto se o Senhor voltasse e cobrasse a alguém uma conversão, se aquela pessoa nem tivesse acesso ao Evangelho. Então, o primeiro sinal que antecederá a vinda do Senhor é a pregação do Evangelho por toda a terra, o que não significa que toda a terra vai se converter, mas que os homens tenham acesso ao Evangelho e em sua liberdade possam acolhê-lo. Tampouco se pode dizer que o fim do mundo virá imediatamente depois que o Evangelho tenha chegado aos confins da terra. O Evangelho foi pregado em todas as nações, agora o Senhor vai voltar. Não quer dizer isso. Quer dizer que Ele não vai voltar antes. O Senhor não voltará antes de que o Evangelho tenha sido pregado a todos os cantos da terra. Esse é o primeiro dos sinais. O segundo dos sinais é a apostasia universal da fé cristã. Um sinal doloroso. O próprio Senhor anunciou e São Paulo repetiu: e levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitos, e por causa de se multiplicar a iniquidade se resfriará a caridade de muitos. Mas quando vier o Filho do Homem, julgais que encontrará fé sobre a terra? O Senhor já havia previsto que muitos seriam aqueles que abandonariam a fé na sua pessoa. São Paulo: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não será sem que antes venha a apostasia quase geral dos fiéis, e sem que tenha aparecido o homem do pecado, o filho da perdição. Essa apostasia da fé, é claro que ela não vai ser total, porque se todos apostatassem a fé, simplesmente a igreja deixaria de existir. Portanto, haverá ainda um pequeno rebanho que permanecerá firme na fé. Alguns teólogos interpretam essa apostasia universal no sentido de que a maioria das nações e dos povos, como sociedades políticas, renunciarão ao cristianismo, de forma que os princípios, as leis, as escolas, a organização familiar em geral, toda a vida pública serão contrários à norma da fé. De algum modo nós já estamos vivendo isso. Quantas nações outrora cristãs hoje são verdadeiras nações pagãs? E cada vez mais parece que esse processo de secularização vai avançando, cada vez mais progressivamente. Veja, meus irmãos, nós já sabemos o fim da história, a gente não se assusta diante disso. Muitas vezes, até dentro da igreja nós contemplamos essa realidade, a apostasia dos pastores, a apostasia daqueles que deveriam crer e começam a diluir a fé, a minar a nossa fé e por fim terminam por abandoná-la. É como se o Senhor dissesse de antemão: olha, isso vai acontecer, eu sei que vai acontecer, não se espante, nós vamos passar por isso. Porque tantas vezes nós, diante dessa situação, nos assustamos e parece que a gente tem a tentação de pensar que o Senhor perdeu o leme da história. Meu Deus, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo na tua igreja? As pessoas abandonando a fé, os pastores ensinando uma doutrina contrária àquilo que o Senhor ensinou e revelou para nós. E o Senhor diz: calma, eu disse que seria assim, eu já te anunciei, justamente para que você não se assuste e para que você se cuide, para preservar a tua fé. Porque quem garante que nós não sejamos um desses membros dos que traem a Cristo? Ou será que nós pensamos que estamos blindados e ninguém vai nos tirar da fé genuína em Cristo, ninguém vai nos tirar da igreja? Meus irmãos, eu sei do que eu sou capaz e cada um de nós deve ter essa consciência. Nós sabemos do que somos capazes, e se eu não alimento a minha fé, se eu não a cultivo diariamente, se eu não conto com a graça de Deus, eu posso me tornar um ateu, um pagão, um miserável, um cão que volta ao seu próprio vômito. Quantas pessoas nós conhecemos assim?
pessoas que pregavam, pessoas que davam um testemunho de fé e hoje vivem uma vida digna de pena, porque abandonaram o amor de suas vidas, porque renunciaram o maior tesouro que receberam, o tesouro da fé. Nós não somos melhores do que eles, e por isso pedimos ao Senhor a graça da perseverança. Senhor, ainda que nós sejamos um pequeno rebanho, eu quero estar nesse pequeno rebanho. Não me deixeis fora, Senhor, porque eu sei de que eu sou capaz. Além dessas grandes nações que podem se secularizar e se afastar da fé cristã, alguns autores também veem que a vida individual da maior parte dos homens será levada por vias contrárias ao cristianismo. Contudo, nunca faltarão almas sinceras que vão conservar sem mancha o espírito cristão até o fim dos séculos. Os santos, que são como aquelas tochas acesas no meio da escuridão, que vão fazer com que a fé permaneça e que essa chama não se apague, ainda que a escuridão seja tão grande e tão forte. Essa perda generalizada da fé marca a preparação e a obra da vinda do anticristo. Já falaremos sobre isso. Um terceiro sinal que precede a vinda de nosso Senhor é a conversão dos judeus. Em contraste com essa apostasia geral, a conversão de Israel está anunciada por São Paulo. Diz ele: eu não quero, irmãos, que vós ignoreis este mistério, isto é, que uma parte de Israel caiu na cegueira até que tenha entrado na igreja a plenitude dos gentios. E assim todo Israel se salve, como está escrito: virá de Sião o libertador e afastará a impiedade de Jacó. A igreja também crê nessa profecia de que haverá uma conversão dos judeus, precedendo a vinda gloriosa do Senhor. Que aqueles nossos irmãos mais velhos, que não reconheceram na pessoa de Jesus o Messias esperado, vão se abrir à graça de Deus e vão reconhecê-lo como Deus e Senhor. Quando se realizará essa volta de Israel? Em que medida, em que proporção ela vai acontecer? Isso a gente não sabe. Também não cabe a nós ficarmos aqui especulando. Eis outros tantos mistérios que absolutamente ninguém pode aclarar. Ainda estamos no campo da especulação. Esse concreto nós não sabemos. E o grande sinal, além desses outros que nós vimos, é a vinda do anticristo. A palavra anticristo, ela tem duas acepções, dois significados nas Sagradas Escrituras. Por um lado, ela pode designar qualquer manifestação ou espírito anticristão. De forma genérica, chamamos isso de anticristo, espírito do anticristo. O pecado, a heresia, a perseguição é o anticristo. Mas no sentido próprio, a palavra anticristo designa uma pessoa inimiga de nosso Senhor Jesus Cristo, que aparecerá no fim dos tempos. Não se trata de um demônio, se trata de um homem, ou de um conjunto de pessoas. Não estamos falando do demônio. Num retiro pregado à Cúria Romana, convidado pelo Papa Bento XVI, o pregador fazia referência a uma obra sobre o anticristo do filósofo russo Vladimir Soloviev, uma obra do século XIX, que trata do anticristo. O nome da obra é Breve Relato sobre o Anticristo. E Soloviev dizia nessa obra que o anticristo, entre outros, ele fala de forma muito mais poética, muito mais profunda, só para resumir aqui, que o anticristo não é um homem que vai aparecer vestido com 2 chifrinhos, um rabinho com a pontinha igual ao diabo, um tridente na mão. Mas o anticristo será uma espécie de globalista, daquele que vem pregar a fraternidade universal, vem pregar a pan-ecologia, né?
a igualdade entre todos os seres da natureza, o respeito à natureza, a tolerância universal. Vejam só, valores que a princípio poderiam ser perfeitamente bons. Vem pregar inclusive a religião, mas não uma religião como verdade, senão como algo difuso que ninguém sabe muito bem o que é. O pacifista, o pregador da fraternidade universal. Essa, segundo esse escritor russo, é a característica do anticristo, uma espécie de bom moço, não quer briga, não quer guerra com ninguém, quer pregar o amor entre todos os povos, mas no fundo, todos esses valores, muitos deles que podem ser encontrados perfeitamente no Evangelho, já não tem a Cristo como Rei e Senhor da história, já não se fala mais de salvação eterna, já não se fala mais de vida sobrenatural, mas se dilui a religião numa realidade meramente natural, numa realidade meramente humana, se esvazia, se dilui a fé, sem causar uma guerra contrária contra ela. Por isso é muito mais sutil, porque o anticristo fala bonito, o anticristo, ele toca os corações, e pouco a pouco as pessoas não percebem que estão convertendo o Senhor de Deus, o Senhor do lugar de Deus, tirando ele do seu trono e colocando nele o próprio homem. A religião do anticristo é uma religião do culto do homem que quer se sentir bem, do homem que se coloca como centro de todas as coisas. Essa é a atuação do anticristo, e nós não podemos ser bobos, tolos, inocentes diante disso. O anticristo, nessa obra de Soloviev, é chamado de super-homem, mas não é o super-homem de Nietzsche, o ateu, nem o ateu de Marx, é um religioso bondoso, que quer o bem das nações, que quer a fraternidade de todos os povos, todo mundo de mãos dadas, soltando pombinhas, cantando, tudo muito bonito, muito belo, mas ele quer uma religião sem Deus, uma religião do homem. Uma religião do homem não salva ninguém, só faz que nos percamos cada vez mais em nossas misérias. Outro sinal que precede também a vinda gloriosa do Senhor são as calamidades naturais e públicas. O Senhor fala de guerras e catástrofes, sempre recordamos isso no primeiro tempo do período litúrgico do Advento. Ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos turbeis, porque importa que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá pestilências e fomes, terremotos em diversos lugares. E todas essas coisas são os princípios das dores. Estamos também aqui diante do mistério. Não sabemos o que realmente isso significa, mas o Senhor, de algum modo, nos faz antever que haverá sinais extraordinários, calamidades grandes, tudo isso para que eu e você não nos assustemos quando essas coisas acontecerem. Muito disso nós já estamos vendo hoje. Podemos dizer então que já chegamos no fim do mundo? Parece claro, por um lado, que o Evangelho já foi pregado no mundo inteiro. Hoje, então, com a internet, podemos dizer que, de algum modo, o Evangelho chegou a praticamente todas as pessoas. A apostasia geral, nós estamos vendo também. É perfeitamente perceptível aos nossos olhos. Os próprios homens da igreja, disse o Papa João Paulo II, já se tornaram colaboradores de uma apostasia silenciosa. Os próprios homens da igreja. E os outros sinais que já se cumpriram? As catástrofes. É a volta do Senhor que será iminente? Iminente sim, mas quando? Não sabemos. O que nós podemos tirar disso tudo para a nossa vida espiritual? Entre outras coisas, a experiência de que esse mundo passa, de que não estamos em nossa cidade permanente, a caducidade desse mundo. Ter diante dos olhos o mistério da vinda do Senhor
implica reconhecer que esse nosso mundo tem um prazo de validade. E quantas vezes nós supervalorizamos as coisas desse mundo como se nelas tivessem o nosso fim. Quantas vezes nós damos muito peso ao que é da terra. Não só às coisas boas, mas também ao sofrimento. Quantas vezes nós supervalorizamos o sofrimento como se eles fossem para sempre. E assim como as alegrias desse mundo são efêmeras, os sofrimentos dessa terra também têm um prazo de validade. Não nos esqueçamos disso. Quando Ele bater a nossa porta, lembremos, tudo passa. Também essa dor passa. Também esse sofrimento, essa perseguição vão passar. Porque por vezes a dor é tão grande na alma que parece que chegamos ao fim da linha, que não há mais nada adiante. E o Senhor te diz, nada disso é para sempre. Assim como as alegrias desse mundo são tão passageiras, as dores também o são. E quando chegar o mundo novo, meus irmãos, nós estaremos livres de todas as consequências que o pecado acarretou, livres da morte, livres da doença, da fome, das misérias, de todo tipo de injustiça, de guerra. Então a dor, o pranto, a angústia desaparecerão. Que grande alegria será o céu, meus irmãos. E isso deve nos alimentar a aprender a relativizar as coisas aqui da terra. Viver com realismo de quem sabe que tudo que é da terra passa. Tudo que é desse mundo um dia vai chegar ao fim. Ao mesmo tempo, reconhecer que os verdadeiros bens não têm prazo de validade, nem código de barra. Os verdadeiros bens que ninguém pode arrancar da nossa alma, são esses que nós devemos nos empenhar em buscar. Outra consequência, ao meditar o mistério da vinda gloriosa de Jesus, está na necessidade da vigilância. Vigiai e orai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. O tempo presente, essa etapa intermediária da história, é um tempo de expectativa e de vigília. Vigília porque o encontro com o Senhor pode ser mais iminente do que aquilo que nós imaginamos. Porque o encontro com o Senhor não virá apenas quando Ele retornar em sua glória, mas ele pode ser ainda mais breve por meio do mistério da morte. Lembremos nesse momento da nossa irmã, a morte, como era chamada por São Francisco de Assis. A morte é um grande paradoxo. Todos nós sabemos que vamos morrer um dia. Inclusive, é uma verdade da qual todos os homens compartilhamos. Ateus, católicos, pagãos, evangélicos, espíritas, muçulmanos, todos nós compartilhamos da certeza de que a nossa vida nessa terra não é para sempre, de que essa nossa vida atual um dia vai chegar ao fim. O problema é que mesmo tendo essa consciência, a gente vive como se nunca fosse morrer. Quem aqui de nós costuma lembrar todos os dias da morte? A gente sempre pensa que ela vai bater a nossa porta quando a gente estiver com 80 anos, e aqueles que já chegaram aos 80 devem pensar, quando tiver 100 anos, ela vai chegar, e a gente vai vivendo assim, empurrando o encontro com ela. O fato, meus irmãos, é que nós sabemos muito bem que a nossa irmã morte não costuma ter preferência de idade. Ela pode nos levar na mais tenra idade, na nossa juventude, no início da nossa vida adulta, a qualquer momento. E por isso nós precisamos estar preparados. A tentação diante desse mundo tão difícil que nos rodeia é de nos afastar desse mundo e ficar cultivando ali no nosso gueto, né, os nossos cuidados, a nossa proteção. Isso é uma tentação recorrente entre os católicos. O mundo está tão difícil que a gente vai se recolher e formar grupos aqui para nos ajudarmos mutuamente.
Não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor nos colocou aqui nessa terra como igreja para trabalhar por Ele. Não quer que nós escondamos os talentos. É necessário entrar no meio dessas trevas e fazer algo para transformar essa existência. Porque há almas que estão sedentas de Deus e ainda não o conhecem. Nós não podemos nos retirar enquanto o Senhor não volta. Nós temos que trabalhar muito por Ele. Ele precisa voltar e nos encontrar trabalhando. Fugir da tentação de esquivar-nos, de enterrar os nossos talentos. Esse é o tempo que nós temos para alcançar o nosso céu. Eu preciso entender que cada ação que eu realizo nesse mundo, no aqui e no agora, tem uma transcendência na eternidade. É no hoje, é no agora, em que eu determino se eu quero viver feliz no céu para sempre, ou se eu quero perdê-lo por toda a eternidade. Cada ação que eu realizo no tempo presente, ela tem uma repercussão eterna, e nós católicos precisamos viver assim, um olhar na eternidade, e os pés muito fixos no céu, para trabalhar, para se gastar, para se consumir pelo Senhor e pela salvação das almas. Outra consequência para a alma cristã, ao considerar o mistério da vinda gloriosa do Senhor, é a esperança que ele deve cultivar em seu peito. Um católico deve ser, por natureza, um homem, uma mulher da esperança. Nós, embora não saibamos o futuro de forma concreta, precisa, nós temos a certeza de que o Senhor já venceu a guerra contra o mal. Isso nós temos certeza. Nós, como falávamos, não estamos nessa vida à margem de um destino cego, sem saber para onde essa vida vai nos conduzir. Não pensemos nunca nisso. Nossa vida não está lançada à mercê de um destino cego. Nós sabemos o que nos espera lá na frente. Não são duas forças opostas brigando uma contra a outra. Não é o bem por um lado, o mal por outro lado, guerreando para saber quem vai ganhar. Não. O bem já venceu. O Senhor já venceu a morte. O Senhor já venceu e pisou a cabeça da serpente. Ele já é o vencedor da história. Nós não estamos diante de uma incerteza futura. O Senhor já venceu. E da nossa parte é unir-nos a Ele que é vencedor. Mas, portanto, com a certeza da vitória de Cristo, eu preciso encher a minha alma de esperança. Não é próprio do cristão viver o medo acerca do futuro. Um cristão, uma alma cristã não pode ter medo nem da vida e nem da morte. Nem da vida e nem da morte, porque ele sabe em quem ele colocou a sua confiança. Um cristão não pode ser pessimista, ranzinza, murmurador, que reclama de tudo, que vê tudo com um olhar pessimista, negativista. Almas cristãs assim, não. Não é ser iludido e achar que tudo está mil maravilhas. O nosso mundo está podre, mas o Senhor vai transformá-los, vai transformar esse mundo, vai nos dar novos céus e nova terra. Nós cremos nisso, e essa esperança sobrenatural, não a esperança do otimista ingênuo, daquele que tem fé em uma espécie de força difusa espalhada pelo ar, mas aquele que pôs a sua confiança em Cristo, nesse Deus que não perde batalhas. Esse Deus não frustra, esse Deus não decepciona. Eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Não se trata da esperança do otimista ingênuo, que vai achar que tudo vai ficar bem, porque ele tem bons desejos no seu coração, mas da certeza de que o Senhor não perde batalhas. O Senhor não perde batalhas. Como nós devemos desejar e sonhar com esse encontro definitivo do Senhor. Há pessoas que têm medo. Nós católicos não só não devemos ter medo, senão que devemos desejar, como os santos também desejavam, esse doce encontro com o Senhor de nossas vidas. São José Maria Escrivá comentava assim: será que não brilha na tua alma o desejo de que teu Pai Deus fique contente quando tiver que julgar-te?
Será que a tua alma não brilha pensando que quando Jesus te encontrar na eternidade, vai ficar feliz ao te ver e dizer a você: vem bendito do meu Pai, entra no reino preparado para ti desde toda a eternidade. Que grande gozo, que grande felicidade poder dar essa alegria ao coração de Deus. Que alegria terminar os nossos dias na terra na fidelidade ao Senhor. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar o fim da vida, a morte de alguém que é muito santo. Como é linda a morte de uma pessoa santa. Como é linda. Como isso mexe com a nossa alma. A gente percebe naquele momento que de fato é uma viagem. É uma viagem. Acompanhar uma pessoa santa no seu trânsito dessa vida para outra é algo extraordinário. E a gente vê que a morte de fato não é uma inimiga, mas aquela irmã que vai conceder àquela alma o encontro definitivo com aquele a quem ela tanto amou nessa terra. São João da Cruz, ao contemplar o mistério de Jesus na Eucaristia, pedia a ele essa graça: Senhor, rompe a tela desse doce encontro, esse véu do sacramento que nos impede de ver-vos face a face. Rompe, Senhor, essa tela, rasga esse véu. E quando o véu do sacramento tiver sido rompido, quando nós deixarmos esse mundo, já não contemplaremos mais o Senhor por meio daquela hóstia, mas o veremos tal qual Ele é. E que beleza, meus irmãos, e que alegria, o céu para sempre, o céu para sempre. Vamos desejar o céu, vamos caminhar nessa terra entre as dores e alegrias desse mundo, sem nos iludir com elas, com as alegrias, e sem nos frustrar e decepcionar-nos com as tristezas, com o sadio realismo de quem sabe, a vida nesse mundo é assim, não é diferente. Ora vou chorar, ora vou sorrir, existe um tempo para cada coisa. Ora vou sofrer, ora vou experimentar um pouquinho de bonança, mas é sempre assim, dor e alegria, lágrimas e sorriso, são aqueles temperos que permeiam a nossa vida nesse mundo. Mas no céu, meus amigos, é alegria para sempre, não haverá mais choro, não haverá mais dor, toda a verdade será transparente diante dos olhos de Deus. Aquelas pessoas que nos caluniaram, que mentiram contra nós, diante do Senhor vão encontrar toda a verdade, e ali diante dele, nós cantaremos sem cessar os seus louvores. Que grande alegria, que grande festa. Essa alegria deve ser a gota de mel que o Senhor nos concede nessa terra, para que a nossa vida seja doce e forte no meio dessas dores. Os homens mentem quando dizem para sempre em coisas temporais. Só é verdade como a verdade total, o para sempre da eternidade. E assim tens de viver, com uma fé que te faça sentir sabores de mel, doçuras de céu. Ao pensar nessa eternidade, essa sim é para sempre, para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.